Então, bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos à nossa aula prática 7 do curso intensivo de metas. Muito obrigado pelo pessoal que está assistindo ao vivo aqui cedo, né? 7 horas horário de Brasília, 6 horas no horário Eastern Time aqui dos Estados Unidos, para mim. E a gente vai falar aqui sobre coleta de dados hoje, é o tema da nossa aula 7. Pessoal, espero que vocês estejam fazendo os exercícios, seja nos exercícios que eu proponho, ou aplicando todo o tema aqui que nós estamos aprendendo na sua própria ideia, né? Então, se você já está trabalhando na sua própria ideia, na sua ideia viável, você fique à vontade para já fazer a figura 1 na aula 6, fazer a tabela 1 na aula 7 e assim por diante. Fique à vontade para trabalhar nas suas ideias. E eu sei que algumas pessoas ainda não têm a sua própria ideia viável, e repito a mensagem que eu já falei em alguns momentos aqui do curso, né? Isso faz parte, não deve desistir, porque você não tem a sua ideia viável ainda. O segredo é só a insistência, a persistência. Eu também já passei várias semanas, às vezes meses, procurando uma ideia boa de meta-análise para trabalhar nela. E aí o segredo não existe outro mecanismo a não ser insistência e aplicar os métodos que a gente aprendeu na aula 1. Através de um daqueles métodos sistemáticos para gerar ideia, você pode conseguir a sua ideia viável. E enquanto não vai conseguindo a ideia viável, segue todo o cronograma do curso. Você precisa aprender todos os passos que a gente está discutindo aqui, para eventualmente, quando tiver sua própria ideia de revisão sistemática e meta-análise, ou trabalhando em grupo na ideia de outra pessoa, você conseguir aplicar isso aqui bem. Tá certo? Espero que vocês estejam gostando aí. Não esqueçam de mandar o feedback, por gentileza. Tá certo? É, pessoal, alguns avisos rapidinhos aqui no começo da aula. Em primeiro lugar, eu acho que a maioria dos experts responderam, se não todos já. Eu não sei pessoalmente de ninguém que ainda não respondeu, mas se algum de vocês está esperando resposta do expert ainda, para o qual você aplicou ou para a qual você aplicou, me manda uma mensagem depois da aula aqui, especificamente com qual expert você aplicou, que eu dou uma olhada o que aconteceu, tá bom? Mas eu acho que todos eles já deveriam ter respondidos. Se você aplicou para um expert e não foi selecionado ou selecionada, não desanime, né? Siga aqui firme no propósito, e eu abro sempre o processo seletivo para ex-alunos também. Então, nas edições futuras, você vai ter a oportunidade aí de aplicar novamente para o expert à medida que você ficar cada vez melhor no conteúdo aqui de revisão sistemática e meta-análise, tá bom, pessoal? Ok. Um outro aviso é que as inscrições para o intensivo de ECG, no mesmo formato nosso aqui do intensivo de metas, só que em eletrocardiografia, aula teórica e prática. Tem livro que eu mando para vocês, tanto teórico quanto prático. O livro prático tem mais de 250 eletros. As inscrições estão abertas até amanhã, até no domingo. E aí, quem for participar como ex-aluno ou como aluno do Metas, ganha um desconto especial. Tá bom? E acho que é isso por enquanto de avisos. Tem mais alguma coisa que está pendente do ponto de vista de logística, de organização nossa, de avisos? Se vocês tiverem alguma dúvida nesse aspecto aí, me avisem, por favor. Áudio e vídeo tá ok para vocês? Confirma aí, por gentileza, pessoal. Eu vou compartilhar a tela aqui e a gente vai começar, hein, nossa aula. Prática 6, 7. Apareceu aí para vocês? A tela? Ótimo. Então, aqui, pessoal, vamos recapitular o objetivo da nossa aula de hoje, da aula 7. Nesse passo 7, o que a gente está tentando fazer, tentando não, o que a gente vai fazer, vai executar com maestria, é a tabela 1. Na nossa aula passada, na aula 6, quando a gente fez a triagem dos estudos, a gente criou a figura 1, né? Aqui está um exemplo. É importante vocês entenderem que a partir dessa aula 6, da última aula, a gente já está efetivamente construindo o nosso paper. Não só trabalhando na ideia, no projeto, mas de fato construindo a publicação em si.
A figura 1 que fizemos na nossa aula passada é a própria figura 1. A gente não vai voltar depois e fazer a figura 1 quando for escrever o paper, ela já está feita. Mesma coisa para a tabela 1 aqui hoje. Tabela 1 que a gente vai fazer agora aqui é exatamente a tabela 1 que vai aparecer na nossa meta-análise. A gente não vai voltar depois aqui, vamos agora refazer nossa tabela 1. Não, é isso e pronto. Então vamos aqui um exemplo de tabela 1 para mostrar para vocês de uma meta-análise que eu publiquei. Então aqui lembrando que a tabela 1 é a características dos estudos incluídos, né? Lembra que a unidade de estudo na meta-análise são os artigos individuais. Nos estudos randomizados, nos estudos coorte, a unidade de estudo são os pacientes. Então vai ter características de base dos pacientes, mas na meta-análise vai ter características de base dos estudos, tá bom? E é praxe, pessoal, a gente fazer assim, colocar os estudos nas linhas e as características nas colunas. Então, já ensinando aqui, muita gente fez o contrário aqui. Eu não acho que seja absolutamente necessário, mas o praxe, o comum, é fazer nesse modelo aqui. Estudos na horizontal e características nas colunas. Tudo bem? E aí todo o segredo aqui dessa aula vai ser em escolher as características que vão nas colunas, porque os estudos em si, a gente não tem mais controle sobre isso. A gente já definiu os estudos nas aulas passadas. Então, todos os estudos que vão ser incluídos, a gente já tem eles nesse momento, já fizemos a figura 1 e assim por diante. A triagem dos estudos já foi feita. A busca dos estudos na aula 4 e 5, a triagem na aula 6, figura 1 na aula 6. Então, tudo aqui agora basta a gente colocar esses estudos na nossa tabela 1. Agora, as colunas, quais são as características que a gente vai incluir de cada estudo, é o que a gente vai decidir na aula aqui hoje. Tudo bem? Certinho? Todo mundo comigo com o propósito de fazer coleta dos dados da tabela 1? Faz sentido, né? O que eu falei até aqui, correto? Opa, ótimo. Então, aqui, pessoal, outro ponto importante para a gente é o modelo que a gente vai aplicar. Todo mundo já acessou? Confirma para mim que vocês acessaram lá o Drive da publicação, por favor. Então, no Drive da publicação, vocês vão encontrar esses dois artigos, esses dois modelos aqui. Então, aquele Drive da publicação tem ele no portal do aluno e tem ele no LinkedIn, né? Porque eu quero que vocês tenham acesso contínuo a esses modelos. Então, todos os ex-alunos pelo LinkedIn têm acesso a esse Drive, tá certo? Não compartilhem o Drive com quem não é aluno, viu, pessoal? Isso aqui é só para vocês, por favor. Então, eu ofereço muito aqui para vocês, então tenham, por gentileza, a consideração e não compartilhem material com quem não é aluno. A tabela 1, pessoal, tem aqui um modelo, esse aqui, que é o Table 1 Examples. Aqui tem vários modelos de tabela 1 de publicações minhas, para vocês verem que elas variam muito entre si. Claro, nas características que a gente escolhe, que são dependentes de cada ideia, né? Por exemplo, né, porcentagem de pacientes com doença de Chagas é um negócio que só se aplica no meu estudo aqui sobre cardiomiopatias, tá certo? Mas também, além das próprias ideias, os temas que vão nas colunas, a própria maneira de como representar esses dados, né? Varia muito de estudo para estudo, e aí a gente vai selecionar, vai passar essa aula aqui aprendendo a selecionar. Aqui, por exemplo, eu coloquei o tipo de estudo, que é uma característica que eu nem sempre coloco, como que foi feito o diagnóstico de doença de Chagas, número de pacientes e assim por diante. Então, tem vários modelos aqui para vocês. Aqui outra que eu coloquei o desenho do estudo e assim por diante. E aí tem um modelo aqui também que é editável, para vocês utilizarem isso aqui e editarem ele, esse template aqui, editarem de acordo com o que vocês acharem melhor. Pessoal, vamos já falar sobre algumas características muito importantes. Sempre você tem que ter um título, e o título é sempre o mesmo. O título da tabela 1 é sempre o mesmo. Table 1, Baseline Characteristics of Included Studies. E você tem que ter uma legenda, não esqueçam disso aqui. Então, se você quiser
colocar qualquer abreviação, aqui, por exemplo, AAD, Anti-Arrhythmic Drugs, Cryoballoon, Radiofrequency, Hypertension, NA, Non-Available, Not Available. Então, tudo isso aqui, toda legenda, toda abreviação, mesmo que seja comum, até RCT, olha, todo mundo sabe o que é RCT, Randomized Controlled Trial, tá certo? Tudo isso tem que colocar aqui também, tá lá na legenda, não esqueçam desse detalhe importante. Outro detalhe importante, pessoal, olha aqui, ó, unidades. Unidades, tá bom? Vários de vocês fizeram lá e colocaram só números na tabela e não falaram quais são as unidades. Então, em primeiro lugar, você precisa avisar se você está falando em termos absolutos ou porcentagem. Por exemplo, se eu colocar só os 72 e 61 aqui, eu não sei, o leitor não sabe se eu estou me referindo a 72 pacientes ou 72% dos pacientes. Então, você tem que colocar se você está trabalhando em porcentagem ou se você está trabalhando em número absoluto. Se for o número absoluto de pacientes, você coloca um N. Se for porcentagem, você coloca porcentagem. O que for medida contínua, como idade, por exemplo, tamanho do criobalão, isso aqui você precisa colocar a unidade também. Aqui eu estou trabalhando em anos, aqui eu estou trabalhando em milímetros, aqui eu estou trabalhando em meses. Então você tem que colocar as unidades na sua tabela, não só os números. Tudo certo? Até aqui? Tá fazendo sentido para vocês? Uma outra questão aqui, ó, tudo isso aqui é conteúdo da aula, tudo isso aqui é como você montar a sua tabela 1. Outra questão importante, olha, atenção. Como você coloca os números? Se você coloca estratificado entre os seus dois grupos, ou se você faz uma tabela em que você só tem a porcentagem ou número de pacientes da população total. Então, aqui, por exemplo, nessa tabela, eu decidi estratificar as características entre o criobalão e a radiofrequência, que são os meus dois grupos. Quando era 100%, eu coloquei só 100, eu não coloquei 100/100. Eu poderia ter colocado 100/100, mas aqui eu só coloquei 100% porque era todo mundo no estudo. Agora, quando era diferente a porcentagem entre o criobalão e radiofrequência, eu estratifiquei entre o grupo intervenção e o grupo controle. Nesse caso, 70% e 57%. Nesse estudo, tinha FA paroxística, PAF. Agora, em um outro estudo, eu posso fazer diferente. Em outro estudo, por exemplo, eu poderia ignorar o fato que eu tenho grupos diferentes e fazer só o número total de pacientes, como nesse aqui. Nessa publicação aqui, olha, eu não estratifiquei, por exemplo, sexo, idade, diabetes, entre meu grupo intervenção e o grupo controle. Eu só fui lá e coloquei o total de pacientes que eram mulheres, que eram diabéticos, em cada estudo. Vocês entenderam? Agora vamos falar como que a gente toma essa decisão. Na verdade, vamos agora para o conteúdo da nossa aula e falar como nós vamos tomar o conteúdo que vocês fizeram para falar como que a gente toma essa decisão de como representar nossas características. Então, eu vou subir aqui um Excel de que vocês mesmos fizeram. Então, vamos revisar rapidinho aqui o exercício da aula prática, da aula 7. Então, vamos lá, pessoal. Esse aqui foi o PDF que eu passei para vocês. Eu não vou ler toda a ideia novamente, porque presume-se que vocês fizeram o exercício e leram isso aqui, mas está aqui esse tema da oncologia, um tema no qual eu sou leigo ou tenho muito pouco conhecimento, mas coloquei aqui para vocês um tema para a gente diversificar um pouco, além da cardiologia, e mostrar que às vezes os próprios dados, mesmo a gente tendo pouco conhecimento na área, os próprios dados iluminam quais as características a gente vai reportar na tabela 1. Então, só vou ler aqui para a gente estar todo mundo na mesma página, a pergunta Picot. Então, a pergunta Picot dessa questão era pacientes com CA de pulmão, de células não pequenas, não podia ser small cell cancer, que já falharam a base de platina, tratamento à base de platina, e agora a gente vai
comparar um inibidor de checkpoint imunológico, ICI, com um grupo controle docetaxel, que seria o tratamento padrão de segunda linha. O desfecho principal nosso foi mortalidade, e é um estudo terapêutico, claro, e a gente decidiu incluir apenas randomizados, sem restrição de tempo de segmento. Eu passei aqui para vocês 4 estudos, o Borrey, o Brammer, o Rittmeyer e o Fehrenbacher. Certinho? Então, aqui um exemplo de como que é o passo a passo agora para a gente criar essa tabela 1. Eu sugeri para vocês na aula teórica, você trabalhar primeiro com um Excel como esse, que um aluno fez para gente. Estão vendo aí o Excel? Vamos escolher um zoom aqui. Acho que esse zoom aqui tá ok, né? Tudo bem? Todo mundo comigo? Alô? Tudo certo? Ótimo. Fiquem à vontade para usar o chat aí, pessoal, para perguntas, tá? Para comentários. Então vamos lá. Olha aqui, essa pessoa aqui descreveu um pouco da população de cada estudo, né? Então, deixa eu ver se eu. Então, ela colocou aqui, né? É, pacientes com câncer, progressão após quimioterapia à base de platina, maior que 18 anos de idade, e assim por diante. Né? Repare que tudo isso aqui são nossos critérios de inclusão. Você não precisaria necessariamente colocar nessa tabela 1, não tem nada de errado com colocar isso aqui. Mas isso aqui é a nossa própria critério de inclusão no estudo. Se o estudo chegou nesse ponto, se o estudo entrou nesse Excel aqui, é porque você já determinou que ele preenchia o critério, tá certo? Então não precisa mais avaliar nesse momento critério de inclusão ou exclusão. A gente já falou que o nosso grupo controle é docetaxel, estava na pergunta Picot. A gente já falou que a gente ia incluir só estudos randomizados, estava na pergunta Picot, estava nos critérios de inclusão, tá bom? Então, assim, não tem nada de errado com colocar isso aqui, mas também veja que é desnecessário. A gente já sabe que todo mundo usou RCT, a gente já sabe que todo mundo usou docetaxel no grupo controle. O inibidor de checkpoint imunológico, que é o grupo intervenção, é uma classe. A droga específica pode ser diferente entre os estudos, e de fato foi. Então, é uma característica relevante. Então, aqui seria uma característica importante para a gente colocar na nossa tabela 1, concordam? Qual que é o Immune Checkpoint Inhibitor? Outra coisa, na sua tabela 1, você nunca vai chamar o seu grupo de intervenção de grupo intervenção. Você vai chamar ele do que ele é, tá certo? Seja um criobalão, seja uma cirurgia, seja um medicamento. Nesse caso, seu grupo de intervenção não chama intervenção. Seu grupo de intervenção chama Immune Checkpoint Inhibitor. E aí tem que ir na legenda que você está falando de Immune Checkpoint Inhibitor. ICI é Immune Checkpoint Inhibitor. Tudo bem até aqui? Então, essa aqui eu vou colocando em amarelo as características que a gente vai colocar. Essa característica aqui tem que entrar. Nivolumab ou atelosmumab tem que entrar. Tudo bem? O grupo controle eu vou colocar na minha tabela 1? Não, todo mundo igual. Eu vou colocar que os estudos são randomizados? Não, tá no métodos. Tá no abstract. Todo mundo para entrar aqui só entra se for randomizado. Não tem que estar na minha tabela 1 mais. Tá joia? Ah, Anderson, mas nesse caso aqui você colocou nessa tabela 1, mas é porque aqui eu tinha exemplos diferentes. Eu tinha randomizados e não randomizados. Aqui é diferente, não é mesmo? Então a gente vai tirar essa aqui não entra. E o tempo de segmento, pessoal? E o follow-up time? Claro, esse aqui vai entrar. E aqui você tem que padronizar ele numa unidade só. Então, você tem 3 aqui com meses, então você vai trocar isso aqui para 12 meses. Você pode coletar ele dessa maneira, não tem nada errado. Na hora da coleta nesse Excel aqui, está correto. Você tem que coletar do jeito que o estudo te deu. Por quê? Porque aí você vai, no final, ter uma visão geral, ampla, de como cada estudo te representou os dados para você tomar a decisão de como representar na sua tabela 1. Mas na sua tabela 1, quando você de fato for criar ela, esse aqui não vai ficar em ano e os outros em meses. Você vai converter de ano para meses. Certo? Então, follow-up também vai entrar. Número de pacientes seguramente vai entrar. Certo? Número de pacientes com certeza vai entrar.
Eu quero falar uma coisa mais sobre o tempo de segmento aqui. O tempo de segmento é uma característica muito importante, na grande maioria das vezes vai estar presente na sua tabela 1 na tabela 1 da sua meta-análise. Só porque os estudos às vezes dão tempo de segmento de forma diferente. Às vezes um deles fala que é o tempo de segmento mínimo, o outro fala que é o tempo de segmento médio, o outro tempo fala que é o tempo de segmento que é a mediana e assim por diante. Então, o que que você vai fazer? Você vai trazer para esse Excel aqui também que tempo de segmento que cada um está falando. Esse aqui está falando, por exemplo, de median. Esse aqui, por exemplo, está falando de mean, que é a média, e assim por diante, tá? E mais, se ele deu a média, geralmente ele dá desvio padrão, sempre você coloca se você tiver disponível. Mas você vai colocar como que cada estudo te deu follow-up, tá bom? Se deu média, se deu mediana e assim por diante. E aí depois você vai tomar uma decisão de como, de novo, depois você vai tomar uma decisão de como você vai reportar esse dado na sua tabela 1. Se todos eles são mean, por exemplo, todos eles são mean, vamos supor que todos eles eram mean e assim por diante, todos foram means. O que que você vai fazer? Você vai em follow-up aqui, você vai colocar mean. Você pode escrever aqui no seu follow-up, deixa eu ver se eu acho um que eu fiz isso. Follow-up months. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo o sinalzinho no follow-up? Olha aqui na legenda. Tá aqui, média ou mediana. Se todo mundo foi a média, eu ia colocar, em vez de colocar dessa maneira, se todo mundo tivesse sido a média, eu ia colocar já no título, eu ia colocar mean follow-up. Ou se todo mundo foi a mediana, eu ia colocar median follow-up. Mas nesse caso, como foi média ou mediana, aí eu coloquei o sinal representativo. Tá bom? O tempo de segmento que eu me refiro aqui é o tempo de segmento que o estudo te oferece nos resultados dele. Geralmente eles dão para o estudo no coletivo e não para um desfecho específico. A pergunta do Júlio. Geralmente o estudo dá a resposta de desfecho ou dá o dado de desfecho para o coletivo. Ele fala assim: todos esses pacientes que a gente teve um segmento médio de 2 anos, por exemplo. Tá certo? Isso aí geralmente não é específico para um desfecho. É exatamente o que a Amanda colocou, né? Os desfechos, claro, eles seguem o tempo de segmento do estudo, mas não necessariamente o tempo de segmento é para um desfecho específico, tá? A Juliana também fez uma pergunta boa sobre tempo de desfecho. Ela falou assim: olha, é um estudo que é randomizado, por exemplo, duplo cego. E aí, depois que ele terminou a fase de randomizado duplo cego, ele fez um segmento open label. Ele continuou seguindo os pacientes por mais 3, 4 anos, depois que acabou a fase duplo cega randomizada do estudo. Como que eu coloco o tempo de follow-up? Você vai colocar o tempo de follow-up no qual você está analisando os desfechos, tá? Então, você vai usar o tempo de se ele deu os desfechos enquanto era só randomizado, duplo cego, e agora você vai utilizar esses números, você coloca só o tempo de segmento em que você usou que para os seus próprios desfechos na meta-análise. Agora, se você for usar os desfechos do follow-up open label, aí você coloca esse tempo de follow-up também. Ótimo. Então vamos continuar aqui. A gente falou sobre follow-up. Ok. Número de pacientes. Então aqui você tem número de pacientes no grupo intervenção, no grupo controle e o grupo total. Certo? Olha que interessante aqui, pessoal. É muito próximo o número de pacientes no grupo ICI e no grupo docetaxel. Por que que é muito próximo? 292, 290, 135, 137, 425, 425. Por que que é muito próximo aqui um do outro? Quem sabe dizer? Bem simples essa resposta. Porque é randomizado, exatamente. É um RCT. Então, isso aqui traz para gente aquela resposta de é melhor eu colocar estratificado por grupo cada dado ou colocar só o coletivo de todos. Por exemplo, aqui em pacientes, nessa meta-análise minha, eu coloquei grupo intervenção, grupo controle. Por que que eu não coloquei só o número de pacientes total?
Coloquei assim, N, sem dividir, entendeu? Porque nesse caso aqui, porque eu tinha estudos que eram observacionais também. Aí tem uma variabilidade muito grande entre o número de pacientes entre os grupos, entre as características de base. Mas se você está fazendo um estudo só de RCTs, você não precisaria, não é que não pode, mas você não precisaria estratificar entre os grupos a sua tabela 1. Você poderia só colocar o N total. Porque vocês vão ver aqui, ó, tanto sexo, idade, tudo mais, é muito parecido entre o grupo intervenção e o grupo controle, porque é um estudo randomizado. É justamente o propósito do estudo randomizado é distribuir essas características de forma homogênea entre os grupos. Estão me acompanhando? Então, nesse caso aqui, como é um estudo randomizado, são estudos randomizados apenas, então eu poderia colocar só a coluna do total e não necessariamente estratificar entre cada coluna, mas entre cada grupo. Mas não é errado também. A tabela 1 é sua, o estudo é seu, o paper é seu, você que decide. Tá? Então essa aqui vai entrar, claro que vai, sem dúvida nenhuma vai entrar aqui. Sexo masculino também, ou feminino, você escolhe, mas o sexo é uma característica importante, vai entrar também, né? Lembrando que quando é uma matemática simples, você pode derivar esse número total aqui, tá bom? Então, é, por exemplo, suponhamos que é, lá nesse estudo aqui, no Fehrenbacher, vamos até abrir ele aqui para ver se é isso mesmo. Vamos supor que no Fehrenbacher, ele deu só a tabela 1 de acordo com cada grupo. Foi o que aconteceu. Repare que ele deu aqui, olha, sexo masculino 93, sexo feminino 76. Ah, mas eu estou colocando a minha característica pelo grupo total, eu não estou estratificando. Então é isso que eu estou falando aqui agora. Você pode simplesmente somar uma característica que é binária, tá certo? Você pode somar sexo masculino no grupo ICI e docetaxel, tá? Se você quisesse, por exemplo, fazer uma coluna de uso atual ou pregresso de tabagismo, né? De tobacco. Você poderia somar o total mais prévio, o total mais prévio. Não tem nenhum problema você fazer uma matemática simples aí, desde que você não esteja fazendo inferências aí. Você poderia somar e pegar os números que você quiser, da maneira como você quiser. Então, sexo também entra, a idade também entra. Em idade aqui a gente tem uma situação. A gente tem a situação de que os estudos deram os dados em mediana. Mediana 61, 64, 62 no grupo total e assim por diante. Aí, quando você tem um dado em mediana, eles dão também o interquartile range, que é entre o percentil 25 e o percentil 75, né? Quando é uma medida contínua, ele pode dar média e desvio padrão, standard deviation, ou median e interquartile range, tá? Na tabela 1 aqui no Excel, você vai coletar como eles te deram os dados. Nesse caso aqui, foi todo mundo mediana com interquartile range. Mas às vezes você pode ter a mesma coisa que eu falei lá no follow-up. Você pode ter um estudo que te deu média, outro deu mediana e assim por diante. Aí aqui nas minhas tabelas 1, na minha tabela 1, eu poderia colocar a idade, poderia colocar, olha aqui, de novo, tá lá aquele asterisco lá, aquele símbolo para representar que eu estou falando de mean or median, tá bom? Tá certo? Mean or median. João Alberto perguntou se a gente colocaria a idade nesse caso aqui total ou por um grupo separado, tá certo? Se você está fazendo a tabela toda como total, não faz sentido você só para uma característica estratificar. Então, provavelmente colocaria total se a gente decidir, os estudos são randomizados, são muito próximos entre si os dois grupos. Então, não precisa você estratificar a idade, tá bom? Aí levanta essa questão aqui, olha, mas no Fehrenbacher não tem a idade média, não tem a mediana do grupo total, é aquela tabela 1 que a gente estava olhando. Ele deu mediana de um grupo, mediana de outro grupo, e não tem a mediana do grupo total. Não será necessariamente 62 a mediana no grupo total, tá bom? Então, nesse caso, o que você pode fazer é colocar o 62 e colocar um asterisco e explicar na legenda.
falar 62 was the median age of each group. Entendeu? Então você poderia explicar desvios, digamos assim, nos dados na tabela com um asterisco e colocar na legenda. Entendeu? Então poderia vir aqui, por exemplo, no Fehrenbach, falar, aqui é 62. Aí coloco um asterisco aqui e explico lá na legenda. Na legenda eu colocaria algo assim, eu colocaria aqui que é, median age in each group. Entendeu? Certinho? Todo mundo pegou isso aqui? E essas variações vão ser comuns. Nem todos os estudos vão dar os dados da mesma maneira que você tem. Todo mundo pegou aqui? Como fazer, como lidar com isso? Ok. Ah, olha que legal. Alguém, esse aluno ou aluna aqui, eu não lembro quem foi, que montou essa tabela, colocou aqui a idade de forma binária também, que tinha sido enviada por alguns autores, como idade acima de 65, idade acima de 75. O que vocês acham? A gente vai reportar na nossa. Coletar aqui no Excel é uma coisa, tá perfeito. Agora, para a tabela 1, a gente vai ter que escolher as características de fato. Esse é o objetivo desse Excel, é justamente te dar uma visão geral de quais as características estão disponíveis para você tomar uma decisão de quais características incluir, tá bom? Então, olha aqui, o que vocês acham? A gente vai incluir a idade como uma medida contínua ou como uma medida binária? Idade acima de 65, idade acima de 75. Ou como forma contínua, reportando mediana, como a gente havia colocado. O que vocês escolhem? A Juliana falou contínua, o Paulo também, Camilo também, Isabela também. Então, contínua claramente ganhou. Por quê? Dois motivos. Em primeiro, sempre uma medida contínua, ela é mais potente, tem mais dados do que uma medida binária. Esse é o conceito teórico, né? Se eu vou representar é, idade, nesse caso, peso, seja o que for, se você tem o dado contínuo, ele é mais poderoso, ele carrega mais informações sobre a distribuição e a tendência central. Agora, o outro motivo é praticidade, é disponibilidade de dados. Eu tenho idade de forma contínua para todos os estudos, de forma binária, só para 2 estudos. Tá certo? Tudo bem? Certinho? Então, eu não tenho dado binário aqui, então não é a melhor maneira de representar esse dado. Ficou clara essa questão, eu espero, tá? Então a gente vai escolher a idade dessa maneira aqui para colocar na nossa tabela 1, de forma contínua. Ah, eu coletei aqui no meu Excel, que perda de tempo. Tá, mas não foi uma perda de tempo tão grande e você viu como seria a melhor maneira para representar. Agora, olha que interessante também. Se você está coletando dados para esse Excel aqui, para depois colocar na sua tabela 1, e você já sabe que você não vai incluir uma característica, também não tem por que trazer para a tabela 1 aqui, nem no Excel. Nem aqui não precisaria. Por exemplo, se olhou os estudos rapidinho, viu que todos eles têm idade de forma contínua, não precisaria coletar a idade de maneira binária, acima de 65 ou abaixo, assim por diante. Se eu já decidi a priori que eu não vou incluir uma certa característica na minha tabela 1, eu já sei de cara que eu não vou incluir ela também não tem por que vir para a tabela 1. Mesma coisa, por exemplo, aqui de o grupo controle. Poderia colocar aqui? Poderia, não tem nada de errado com isso. Mas não é o propósito da gente aqui. No propósito da tabela 1, eu não vou colocar o grupo controle do Docetaxel se todo mundo tem Docetaxel. Não precisaria estar nesse Excel. O João Roberto perguntou nesse exemplo aqui se as medianas fossem diferentes, 62 e 61. Aí sim você poderia colocar de forma estratificada lá, João Roberto, colocar 62/61. E aí você colocava o asterisco e explicava embaixo também por que que você fez diferente nesse estudo específico. Mas eu não faria isso para todas as características ainda. Nas outras eu colocaria só o total. Nos outros estudos aqui para a idade eu colocaria só o total, estratificaria só aquele que eu não consigo juntar. Olha aqui, pessoal, uma das características importantes da nossa população, que a gente está falando de non-small cell, de carcinoma de não células pequenas. Mas uma característica importante é ser escamoso ou não escamoso. Então, isso aqui tem que ir para a nossa tabela 1, entendeu? Então, como você vai representar isso aí é a seu critério, tá? Então, você poderia colocar, por exemplo, só escamoso
e depois dizer que todo mundo, o resto, quem não é escamoso é não escamoso. Ou você poderia colocar na sua tabela 1 algo assim, squamous barra non-squamous. Tá? Você poderia colocar assim na sua tabela 1. E aí, para esse estudo do Borhai, por exemplo, colocar 100 barra 0. Tá? Para o outro estudo aqui, por Brammer, que não teve nenhum escamoso, todo mundo era não escamoso, você poderia colocar 0 barra 100. Ah, importante. Se eu estou fazendo dessa maneira, é importante avisar que eu estou falando em porcentagem. Então, coloca no título que você está falando de porcentagem. Aí aqui você faria, por exemplo, aqui 26% 74 para o Hittermeier. 26,74. E aqui no último seria 97 mais 190. 97 mais 190 seria 287. Então, 97 dividido por 287 seria 34, né, barra 66. Todo mundo entendeu aqui? Ótimo. Isabela, não era só escamoso no nosso aqui. Não era só escamoso, era escamoso ou não escamoso. Tá bom? Porque se fosse só escamoso, por exemplo, o Brammer não entraria. O Brammer estava de fora. Você quer não células pequenas, mas pode ser escamoso ou não escamoso. Tá bom? Porque se fosse só, estava escrito aqui, ó. CA de pulmão, não células pequenas. Tumores escamosos e não escamosos são parecidos. Agora, o de pequeno e não pequeno está fora. Se fosse só escamoso, por exemplo, o Brammer estava fora. O Brammer estava eliminado. Pessoal, vamos falar aqui agora sobre como representar os dados em porcentagem ou número absoluto. Então, olha aqui, vamos voltar nessa tabela, nesses exemplos aqui, olha. Tem tabela 1 que eu coloco só porcentagem, igual aqui, porcentagem de sexo masculino, porcentagem de hipertenso. Claro, se eu estou falando de porcentagem, estou falando para características binárias. Porcentagem de FA paroxística e assim por diante. Eu não coloquei o número total de pacientes. Tem outra meta-análise, por exemplo, que eu poderia colocar o N e a porcentagem. Vamos ver se eu acho um aqui que eu fiz dessa maneira. Aqui, ó. Aqui, olha, tá o N, o número de pacientes e a porcentagem em parênteses. Número de pacientes e a porcentagem. Como decidir isso? Como decidir se você vai colocar o N e a porcentagem ou só a porcentagem? Tá bom? Eu acho que a porcentagem é uma característica muito importante. Sabe por quê que é importante? Porque se vamos supor que você coloca só aqui 308 e não coloca a porcentagem, que são 62%. É muito difícil para o leitor pensar em 308 sem saber o número total. Então, ele vai ter que ficar procurando em cada estudo. Ah, mas o número total de pacientes aqui é 1.005. Aí, não, fica muito complicado para o leitor. A porcentagem é muito importante sempre. Agora, você coloca o número de pacientes e a porcentagem ou só a porcentagem? De novo, é uma decisão individual. Eu acho que depende muito de como a tabela vai ficar. Se ela vai ficar muito poluída, com N vai ter muita coisa, eu tiraria. Por exemplo, nesse outro exemplo aqui, olha, eu deixei só a porcentagem. Por quê? Porque eu já tenho uma tabela muito longa, eu tenho aqui 12 colunas, eu escolhi muitas características. Então, se eu for acrescentar o N e a porcentagem, vai ficar muito grande, muito difícil e chato de ler. Eu coloquei só a porcentagem aqui. Uma tabela menor, com 4 estudos, né, todos eles randomizados, nesse caso aqui, aí eu coloquei o N também. É uma decisão pessoal isso aí. Ficou claro para vocês? Mas pensem sempre na estética da tabela, tá? Ah, vai ficar muito poluído, vai ficar dado demais, entendeu? Aí você não faz isso, não. Outra coisa é o número de características. Qual que é a vantagem de você colocar os estudos na horizontal e as características nas colunas? É que eventualmente acaba o espaço lateral. É justamente esse o propósito. É para você não acrescentar 45 características. Escolhe as melhores e pronto.
Se não tá cabendo, é porque você escolheu característica demais. Tá joia? Todo mundo comigo? Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. É muita coisa. Aí eu fui resumindo elas, eu não queria tirar nenhum, aí eu coloquei até anos eu abreviei. Eu nem escrevi assim, years, porque aí ia deixar esse aqui com 3 linhas. Que interessante. Por que que eu abreviei anos só com Y? Porque tava todo mundo aqui com 2 linhas só. Aí eu fico quebrando a cabeça aqui, arrumando um jeito e pronto, coloquei assim, tá? Então é muito isso a tabela um, é muito assim criatividade, priorizar as coisas, escolher a melhor maneira de representar os seus dados. É só esse exemplo mesmo, vocês criaram, foram 80 submissões, 80 tabelas 1 diferentes, tá? Mas os princípios você tem que seguir. Os princípios você segue, o que eu tô falando aqui, a tabela tem que ficar polida, né? Tem que ter os dados em porcentagem, tem que colocar as unidades sempre, colocar legenda, tem que ficar no final, tem que ficar bonitinho assim. Vamos acabar esse exercício 1 para a gente ir para o 2? Olha aqui um exemplo de uma característica importante, é, que talvez você não soubesse muito de oncologia, tudo bem que é uma característica notoriamente importante, mas notariamente importante, mas para quem não sabe oncologia, talvez não. O que que é ICOG? ICOG é Performance Status, é uma escala de functional status, status funcional dos pacientes, assim por diante. Então, você poderia não saber o que que é ICOG, o que que é isso, por que que é importante na oncologia, mas se você viu uma característica e todos os 4 estudos te deram ela automaticamente se torna importante para você. Você tem 4 estudos na meta-análise, todos eles falaram sobre o ICOG. Todos eles deram ICOG 0 ou ICOG 1. Então você tem que colocar de alguma maneira na sua tabela 1 também o ICOG, tá? Aí você poderia fazer da mesma maneira que a gente fez aqui, ó, squamous ou non-squamous, você poderia falar assim, ICOG 1, porque todo mundo só tem ICOG 1 ou 2. Então você poderia falar assim, e aí colocar a porcentagem, por exemplo, o Borhai seria 31/69. Eu faria dessa maneira aqui, para ficar bem sucinto. Eu faria bem assim na minha tabela 1. E COG1/2, 31%, 69%, 24%, 76%. Eu sempre estou pensando em praticidade, deixar mais de forma mais resumida possível. Oh, perdão. Sorry, thank you. 0 ou 1. Beleza? Então, ICOG foi também, tabagismo entra também. É aí aqui, ó, current or former smoker. Essa pessoa aqui, por exemplo, quem fez, já somou alguns estudos aqui para pegar esse dado. Então, você poderia colocar tanto never smoker ou current or former smoker. É você que escolhe. Eu provavelmente faria o never smoker, porque é um dado mais puro, que você não teve que manipular ele, né? Você não teve que somar ele. Eu provavelmente colocaria never smoker. Um dos dois, você não precisa colocar os dois e assim por diante. E aí você começa a ter umas características que aparecem só em um ou outro estudo. Você tem, quer ver aqui essa aqui, por exemplo. Essa aqui tem 3, eu queria uma que tem só em um. Essa aqui, por exemplo, essa característica. Não vai para minha tabela 1, só tem um estudo com essa característica, não vai entrar na minha tabela 1, tá? Você quer colocar o estágio também? Olha, tem só em 2 estudos. 2 estudos não tem o estágio. Eu talvez não colocaria. Depende do número de características que eu já tenho na minha tabela 1. Se está muito longa já, eu tenho que priorizar. Eu não vou priorizar aquilo, a não ser que eu julgue muito importante, eu não vou priorizar aquilo que tem só em 2 características e não tem nos outros estudos. E assim por diante. Acho que ficou claro essa questão aqui da tabela 1. Vamos só olhar um exemplo aqui de alguém de uma tabela 1 final de o que vocês fizeram. Deixa eu achar ela aqui para a gente passar para o exercício 2.
Então, aqui um exemplo de que um aluno fez. Olha, como eu falei, não é absolutamente necessário, mas o mais comum é colocar os estudos na horizontal e as características na vertical, tá bom? Aqui a pessoa colocou em números sem colocar porcentagem, né? Se você pode colocar número e porcentagem, mas não deixe de colocar a porcentagem sempre, tá? Não esqueçam de colocar a porcentagem. Mas as características aqui foram boas, né? Não tem por que você colocar características recíprocas entre si. Current or former smoker e never smoker são recíprocos. Então você escolhe um deles para colocar, tá? Tem algumas características aqui, por exemplo, que não tem em um dos estudos apenas. Tudo bem. Você julgou uma característica importante, mesmo que um estudo não tinha, você colocou. Nada de errado com isso. Para isso que serve o NA, Not Available. Não, igual está aqui. Aqui também você poderia combinar non-squamous e squamous em uma característica só, como eu dei o exemplo lá para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Na tabela 1, aqui não precisaria colocar RCT também, né? Todo mundo RCT, não precisa colocar isso aqui. Tudo certo na tabela 1? Todo mundo profissional já? Peraí, vamos ver algumas perguntas aqui. A Isabela perguntou se vale a pena você colocar várias características a mais e fazer uma tabela 1 no suplemento. Não. Para a tabela 1, não. Isabela, a gente vai ter várias coisas que a gente coloca no suplemento e não coloca no artigo principal. Mas para a tabela 1, Baseline Characteristics, é isso e pronto. É tipo, é o que está no estudo, escolhe as 10 características mais importantes. Ah, mas eu queria pôr 15, mas põe 10. Escolhe as 10 mais importantes, esquece as outras. Tá bom? Certinho? O João Roberto perguntou sobre hazard ratio. Hazard ratio é desfecho, é outra coisa, não é baseline characteristics. É muito importante, inclusive, muito bem lembrado. Muito bem lembrado isso. Por exemplo, atenção. Estou fazendo aqui um estudo na cardio, por exemplo, em que estou comparando, por exemplo, cirurgia, CABG, né, cirurgia de revascularização miocárdica, com stent, com PCI, com revascularização percutânea. E aí, um dos meus desfechos é infarto recorrente, MI, Myocardial Infarction, um dos meus desfechos. Mas, além de ser um desfecho, alguns pacientes já entraram no estudo com infarto prévio. Então, repare que é muito comum você ter uma característica, nesse caso, como infarto, que tanto é um baseline characteristic quanto um desfecho do seu estudo. Aí você tem que tomar muito cuidado para você não confundir as coisas. Você não pode ir em resultados, pegar o resultado do infarto e jogar na sua tabela 1 como característica de base. E vice-versa. Quando você for computar resultados, você não pode pegar o dado da tabela 1 do estudo, que é baseline characteristic, e jogar como resultado. São duas coisas diferentes. A mesma característica pode ser baseline e pode ser um desfecho eventual do estudo. Ficou claro esse conceito? Ficou claro isso? Isso é muito importante. O aluno errar isso numa meta-análise que ele escreveu no primeiro metas. A gente está fazendo desfecho infarto e eles pegaram o desfecho da tabela 1 do estudo. Não pode. Não pode. Fail. Deixa eu ver se aqui teria um exemplo disso. Aqui não tem. Aqui nesse exemplo que a gente está fazendo, não tem nenhuma característica na tabela 1 que poderia eventualmente ser um desfecho também. Mas na cardio acontece o tempo todo. O exemplo de infarto que eu coloquei para vocês. Deixa eu pegar um exemplo, um estudo da cardio aqui, por exemplo. Supor que a gente estivesse comparando ticagrelor com clopidogrel, né? Olha aqui, ó. Aí, infarto é um desfecho. Mas 20% já entrou no estudo com infarto prévio. Baseline characteristics. Atenção, baseline. Aí eu não posso pegar esse número de 20% aqui e jogar ele para o meu desfecho. Isso aqui não é desfecho, isso aqui é característica de base, são coisas diferentes. Respondendo as perguntas rapidinho aqui. Algumas são longas aqui, então. Eu vou seguir aqui, pessoal, respondo essas da monitoria, tá? As demais.
Tudo bem até aqui? Vamos fazer o exercício 2? Ficou claro? Eu sei que tem algumas perguntas no chat aí, mas a gente vai responder elas agorinha, tá bom? É, o Caio perguntou uma boa aqui para a gente responder rapidinho, que é sobre unidades diferentes. Quando você tem qualquer dado em unidade diferente, uma opção é converter, se for possível converter, tá? Então, se for anos, você converte para meses e assim por diante, tá bom? Se for unidades diferentes que não dá para converter entre si, você coloca elas diferentes na sua tabela 1 e avisa o leitor que as unidades estão diferentes na própria tabela, dá um jeito, ou nas próprias células ou na legenda. Esse princípio ele se aplica para tudo que a gente for fazer na tabela 1. Se você tem alguma coisa que foge do padrão, você não consegue padronizar isso, você faz por conta própria a padronização, mas como eu falei, se não for possível, você coloca a padronização diferente e explica para o leitor, ou na própria célula ou na legenda. Nosso tempo voa, a gente tem que fazer a parte 2 ainda, só que a parte 2 é mais rápida. Na parte 2, pessoal, o objetivo aqui, vou compartilhar a tela de novo. O objetivo na parte 2 era a gente coletar, além dos dados da tabela 1, coletar os próprios desfechos. Então, aqui eu passei um exemplo para vocês aqui da gastro, né? O paciente está com sangramento e tal. A gente vai fazer injeção intermitente de inibidor de bomba de prótons ou infusão contínua. Então, essa aqui era mais simples. Nesse caso aqui, o objetivo principal era você coletar os dados que estavam disponíveis em cada estudo. E eu vou mostrar um exemplo aqui que eu achei sensacional, de 2 alunos. Olha que da hora isso aqui. Esse aqui tá disponível para vocês lá no portal do aluno, no portal do aluno e no drive da publicação, tá bom? Esses exemplos. Então, aqui um exemplo sensacional, tá aparecendo na tela aí para vocês, né? Colocou aqui Andriuli, Choi, David, Chan e assim por diante. Certo? Todo mundo familiar com isso aqui, né? O exercício dessa. Aí aqui, olha, aluno aqui colocou, ou aluno, colocou a pergunta Picot aqui, talvez até no meu modelo tinha essa pergunta Picot aqui, eu não lembro agora se no meu modelo tinha, né? Ficou legal, fica tudo centralizado aqui, mas não é absolutamente necessário. O que a gente está interessado é nisso aqui, é nos desfechos, tá? Então, nesse exemplo aqui, olha, o sangramento de rebleeding, o desfecho rebleeding está presente em todos os estudos. Andrew, Choi, David, Chan, Chen, Su, Kim. Aí essa pessoa aqui ainda estratificou um pouco mais, colocou o tempo de sangramento. Ah, sangramento em 72 horas, sangramento em 7 dias, sangramento em 30 dias. Maravilha. Tá bom? Você vai. Nessa tabela aqui, o objetivo é esse: é você ter centralizado todos os dados que você tem. Então ela foi lendo esse estudo aqui do Chen e foi acrescentando aqui, ele deu ressangramento em 72 horas, ressangramento em 7 dias. Ela foi criando linhas para esses desfechos. No final das contas, acaba que a gente não consegue fazer um desfecho só de sangramento dentro de 7 dias. Só tem esse estudo do Chen. Mas eu não sabia até eu ter essa tabela aqui. Eu estou lendo os estudos e eu vou jogando na minha tabela os desfechos que estão disponíveis. Tá certo? Então, olha aqui, quais são os desfechos no final das contas que tem 3 ou mais estudos? Ressangramento tem, número de unidades transfundidas tem em 4, então vai virar um desfecho meio. Olha que interessante. Quando você montou a pergunta Picot, você estava pensando no desfecho de mortalidade, talvez, no desfecho de ressangramento. Talvez você nem estava pensando em número de unidades transfundidas como um desfecho importante. Isso nem estava passando pela sua cabeça, mas ao fazer esse exercício, você descobriu que esse aqui é um desfecho que você pode acrescentar na sua meta-análise. Você vai acrescentar? Com certeza vai. Sem dúvida nenhuma vai também. Cirurgia, mortalidade, length of stay, né? Duração de internação hospitalar, tem vários estudos aqui. Então, de acordo com a análise dessa aluna, a gente tem ressangramento, número de unidades transfundidas,
duração de internação hospitalar, cirurgia e mortalidade. A gente tem 5 desfechos, que maravilha! 5 desfechos é um número fantástico para você trabalhar. Poderia ter menos, poderia ter mais? Poderia, mas é um número muito bom. Nem é muito, nem é excesso, nem é pouco. 5 desfechos é maravilhoso. Um outro exemplo aqui para a gente terminar esse conceito, essa aula, foi esse outro exemplo aqui que esse aluno ou aluna fez. Olha que legal. Esse aluno fez esse mesmo exercício do exercício 1, daquele lá do Borhai, Brammer, do inibidor de checkpoint inhibitor contra docetaxel. E essa pessoa aqui colocou os desfechos, mas fez algo adicional. Colocou subgrupos. Olha que genial. Porque a gente vai ver que uma das maneiras de a gente dar uma relevância maior para o nosso estudo, ter mais resultados, aumentar a chance de publicação, aumentar o impacto, é fazer subgrupos. Lembra que o subgrupo, a gente discutiu lá na aula 1, poderia ser o foco da meta-análise poderia ser um subgrupo. Ah, vou fazer uma meta-análise só no subgrupo de fração de ejeção preservada. Só isso é minha meta-análise. Só entra aqui se for fração de ejeção preservada. Ou você pode fazer de uma população maior, todos com insuficiência cardíaca, e fazer dentro da sua meta-análise um subgrupo de fração de ejeção preservada. Então, aqui seria um bom momento para você começar a coletar subgrupos que estão disponíveis. Repare que a gente não está coletando o número dos desfechos ainda. A gente vai fazer na próxima aula. A gente não está coletando o número de ressangramento, número de unidades transfundidas. A gente não está coletando o desfecho em si, mas sim a disponibilidade do desfecho. E aqui a pessoa acrescentou aqui disponibilidade do subgrupo. Ah, se eu quisesse fazer a minha meta-análise só em pacientes que tinham ECOG 0, por exemplo. Ok, então poderia fazer, porque aqui tem o desfecho, né? Repare que aqui não é, atenção, não é a disponibilidade só da característica, é a disponibilidade do desfecho, tá? Qual desfecho a pessoa não colocou na tabela aqui, né? Poderia ser, por exemplo, poderia acrescentar aqui, a gente está falando do desfecho aqui, mortalidade. Mortalidade. Poderia colocar aqui? Poderia, tá? Mas seria a disponibilidade do desfecho em um subgrupo específico. Você não vai fazer 15 subgrupos, igual está listado aqui. Esse é o objetivo do Excel. O objetivo de coletar a disponibilidade é você priorizar. Eu não preciso ficar coletando esse subgrupo, esse subgrupo. Eu preciso depois coletar os que eu sei que eu vou fazer, porque eu decidi que é um subgrupo importante e que eu tenho ele disponível. A última coisa que eu vou falar, pessoal, para não arrastar a aula aqui, depois fazer só responder dúvidas na monitoria, é sobre a importância de você ser muito cuidadosa na coleta dos dados disponíveis, seja para a tabela 1 ou seja para esse Excel aqui. É muito importante você procurar vários e vários lugares. Às vezes está no apêndice o dado que você precisa, às vezes está numa figura, às vezes está em uma tabela, às vezes está no texto. Uma aluna minha do primeiro Metas, essa semana, está trabalhando num paper sensacional, acabou de enviar ontem o paper. Aí o envio do paper foi atrasado por 2 semanas, porque um dos artigos que ela tinha excluído, atenção, ela tinha excluído lá na aula 6, triagem dos estudos, excluiu um artigo. Motivo que ela excluiu? Não tinha desfechos de interesse. Só que tinha sim, estava no apêndice. Alguém encontrou isso depois e ela teve que voltar, refazer tabela 1, refazer figura 1, refazer triagem dos estudos para incluir isso aí. Atrasou 2 semanas o paper. Então você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com a disponibilidade dos dados que você precisa. O autor não tem a obrigação de te dar de mão beijada assim na tabela 1, tudo que você precisa. Você tem que procurar no texto, na tabela 1, no apêndice, na figura, em tudo quanto é lugar do seu artigo. Na verdade, tem uma última coisa para passar para vocês aqui, antes de encerrar a gravação dessa aula, que é o seguinte. Um aluno aqui, olha, na tabela 1, ele simplesmente pulou a parte do Excel. Vou mostrar para vocês aqui. Ele já coletou todos os dados no próprio tabela do Word.
Olha aqui, ó. Esse aluno aqui, ele fez sem o Excel. Ele já foi coletando no Word um monte de dado aqui. Você pode fazer isso, em vez de coletar no Excel, coletar um monte de dado no Word? Pode. Você pode pular a etapa do Excel para construir a sua tabela 1, mas depois você vai ter que arrumar essa tabela 1. De toda maneira, você vai ter que salvar uma versão mais crua, digamos assim, e depois salvar uma versão mais editada. Você não vai mandar a tabela 1 desse jeito. Você pode coletar um monte de dados assim. Eu prefiro fazer no Excel, mas aí você tem que limpar ela. Tem que colocar unidade, years. Ah, aqui eu estou falando de N ou estou falando de porcentagem? Trocar os estudos para horizontal, colocar as características na vertical. Tudo isso que eu já falei para vocês. Ainda tem muito trabalho nessa tabela 1 aqui. Muito trabalho. Isso aqui está bem preliminar, bem cru ainda. E aqui os desfechos a pessoa também fez só uma planilha bem simples aqui, quais desfechos estavam disponíveis, tá? Mas atenção, olha que interessante. Essa pessoa aqui provavelmente não coletou desfechos suficientes, porque todos os desfechos que ela coletou tinham em 3 ou mais estudos, e todos os outros que não tinham. E os desfechos que tinha só em 1 ou 2? Se eu soubesse todos os desfechos que iam estar em 5, 6, 7 artigos, eu não precisava construir essa tabela no Excel. O propósito dessa tabela aqui é justamente ver quais que você vai incluir no final, mas também quais que você não vai. Eu não vou incluir, por exemplo, o pH intragástrico como desfecho. É pouco relevante, tem só em 2 estudos. Mas é importante você coletar a disponibilidade desses desfechos para você ter isso aqui tudo centralizado numa tabela, para você depois priorizar quais você vai fazer na próxima aula 8. Certinho? Falando em aula 8, um aviso aqui final para a gente encerrar essa aula aqui. Aula 8 é o módulo de estatística. Aula 8, módulo de estatística, pessoal. A gente é um módulo inteiro, não é só uma aula. Tá lá no portal do aluno já, pré-aula, aula 8, uns vídeos explicando o uso de software. O software que eu explico para vocês lá é o Software Review Manager e o Software Open Meta, que são grátis, fáceis demais de utilizar. E nessa edição a gente vai subir um módulo de R, tá bom? Tem 2 ex-alunos gravando para mim. Então a gente vai subir um módulo de R para todo mundo que quer aprender a operar no R também. Vai demorar umas 2 semanas esse do R, porque eles estão gravando essas aulas ainda. 2 ou mais, mas vai subir em algum momento. Comece a ver essas aulas de estatística e aí faça o exercício vai ficar pronto até hoje à noite, eu subo para o portal do aluno. E não esqueçam de fazer o exercício, subir lá para o... Vou preparar o compartilhamento, de subir para a lista de exercícios lá que a gente manda para vocês toda semana, o Google Forms para subir o exercício. As inscrições para o intensivo de ECG fecham amanhã. Para quem está assistindo a tempo, tem desconto para ex-aluno, para aluno do Metas. Não esqueça. E acho que é isso. Estou disponível aqui, vou ficar na monitoria por algum tempo. Estou de plantão hoje, então agora eu vou ter que sair. Mas estou à disposição e tem também as monitorias com Amanda, Carlos, Isabela e Ana durante a semana. Aliás, que tem sido sensacional. E é isso. Tá bom? Não desanima agora, tá chegando no final, não para, tá joia, pessoal? Um abraço para quem estava assistindo a gravação, agora só para quem está aqui ao vivo na monitoria. Um abraço, tchau, tchau.